Alô, alô pessoal, muito boa tarde, mais um vídeo aí para vocês. Estou um pouco sumido do canal, os lugares para pesquisa infelizmente estão escassos aqui, devido a isto, ó, muito mato, época de chuva aqui pessoal, ó, muito mato, cobre os locais de pesquisa e fica meio inviável para pesquisar, tá bom? Vou mostrar um vídeo para vocês aí muito interessante. Como bem diz o nome do canal, Detectorismo e História. Hoje vamos postar sobre história. E uma história muito interessante, que é a história do cangaço, pessoal. E o vídeo que eu vou mostrar é uma interessante entrevista de uma senhora chamada Maria José Lopes, que ficou prisioneira do bando de Lampião em 1927, quando o mesmo invadiu o Rio Grande do Norte com pretensão de atacar a cidade de Mossoró. Dona Maria José Lopes, esposa do coronel José Lopes, de um sítio chamado Aroeira, que fica no município de Luiz Gomes. Na época, Luiz Gomes, não sei se ainda pertence hoje a Luiz Gomes. O fato é que uma entrevista muito interessante, pessoal. Ela conviveu, se eu não me engano, 16 dias com o bando de Lampião, período em que esteve sequestrada e que foi solta pelos cangaceiros e chegou a Mossoró, prestou uma entrevista muito interessante ao jornal O Mossoroense, se eu não me engano, no começo de julho, acho que 3 de julho de 1927. Então tá aí, pessoal, espero que gostem do vídeo. É uma passagem muito interessante na história do cangaço, aqui no Nordeste e mais especificamente aqui no Rio Grande do Norte, tá bom? O interessante do vídeo, pessoal, é que a narração tanto do entrevistador quanto da entrevistada são feitas com vozes do Google, tá bom? Então não estranhe se vocês virem alguma pronúncia meio complicada, uma pronúncia meio que não sai da forma normal, porque é isso mesmo. Mas ficou legal o vídeo, tá bom? Espero que gostem. Um abraço e vamos lá. Logo que tivemos ciências da estada, nesta cidade, da senhora Dona Maria José Lopes, esposa do coronel José Lopes, rico fazendeiro residente no sítio Aroeira, do município de Luiz Gomes, ex-prisioneira da nefasta quadrilha de Lampião e seus asseclas, destacamos o nosso companheiro com o fim de entrevistá-la, o qual foi recebido atenciosamente pela mesma, que prontificou-se fazer a narrativa do que presenciou e sofreu durante os 16 dias de constante desassossego que passou como refém da quadrilha sinistra. E assim damos a seguir, a entrevista que nos foi concedida por Dona Maria José Lopes. Em que dia foi aprisionada? O bando aprisionou-me pelas 11 horas, no dia 10 de junho, sexta-feira, no sítio da minha propriedade denominado Aroeira, município de Luiz Gomes. Logo aí os bandidos cometeram as maiores depredações. Maltrataram-me, bem assim como pessoas da minha família, quebrando toda a mobília da casa, queimando alguns utensílios e conduzindo ainda pequenos objetos. E a que hora saiu o grupo da sua casa, e qual o rumo que tomava? Conduzindo-me prisioneira, o grupo deixava minha casa pelas 2 horas da tarde, rumando para o Poço Verde, em cujo itinerário, no lugar Caiçara dos Tomás, deu-se um tiroteio com forças do Rio Grande. Que nos pode adiantar sobre este combate? Depois do fogo, vi um soldado morto, sem armas, de braços estendidos. Em seguida, o grupo chegou a Poço Verde, onde na residência do senhor João Fernandes, no lugar Lages, rebentou as portas e janelas da casa deste senhor e queimaram muitos objetos. E em seguida, qual o rumo do bando? De Poço Verde, seguiu para Boa Esperança, tendo aí saqueado o comércio e cometido os maiores absurdos. Que fez o grupo em Martins?
Sei que nas proximidades de Martins, no pé da serra, os bandidos fizeram 3 mortes porque vinha um grupo de homens dali tomar o prisioneiro Egídio Dias, e, descuidados, aqueles vinham conversando quando são avistados pelos bandidos. Onde ficou quando o bando veio atacar Mossoró, e o que sabe dizer acerca deste ataque? Nós prisioneiros, ficamos aqui bem perto guardados por 6 bandidos. Após o ataque desta cidade, nada ouvi dos bandidos sobre o resultado. E daqui partimos às 6:30 da noite. O grupo foi descansar em um roçado distante 3 léguas, donde se percebia durante a noite fortes e repetidas descargas, o que julgavam os bandidos ter sido a chegada das forças da Paraíba, que se achavam assim com os defensores de Mossoró e exclamavam: "Olhem, estão atirando. Pensam eles que estão atirando em nós e é em forças paraibanas." Após o ataque de Mossoró, viu algum cangaceiro ferido. A saída foi precipitada, sendo o último a chegar no ponto onde nos achávamos o chefe Lampião, acompanhado de 4 ou 5 bandidos. Antes, porém, presenciei que havia alguém ferido dos que primeiro chegaram. É assim que ouvi lamentações de um homem quando se submetia a curativos, sendo animado pelos companheiros. Neste vi que atavam uma toalha pelo ventre enquanto ele gritava: "Valha-me Nossa Senhora!" Em outro vi amarrarem-lhe na coxa, e ainda um terceiro procurou água e banhou um lado do rosto, parece que ferido. Lampião foi o último a chegar, ordenando a partida imediatamente, sem atender ao menos para aquilo, exclamou: "Quem ficou, ficou. Vamos, vamos, toca pra frente." E foi saindo. Assim partiu o bando precipitadamente às 6:30, como já lhe afirmei. Que nos diz sobre Jararaca e Colchete. Antes do fogo de Mossoró, lembro-me bem que ouvia falar nestes dois, e que depois, não mais falaram nos mesmos bandidos. De quantos bandidos se compunha o grupo? Não pude contar, mas um homem que na estrada de Limoeiro pôde se ocultar em um certo ponto, bem próximo de uma passagem onde os bandidos só poderiam passar um atrás do outro, me firmou ter contado somente 43. Lampião fala em tomar uma desforra a Mossoró. Nada ouvi neste sentido, e sim, ele e os outros falavam muito em ir para Pajeú, no estado de Pernambuco. Houve alguma recepção aos bandidos em Limoeiro? Ali não houve nenhuma recepção aos bandidos, nem eles foram recebidos à música. Houve sim, um entre eles que tocava a harmônica e fizeram muita algazarra, o que não assisti, porém ouvia do lugar onde me achava. Sei que nesse lugar mataram uma reis para dar comida ao bando, que os bandidos deram muitas esmolas em Limoeiro. O que sabe após a saída de Limoeiro? Bem perto de Limoeiro, no lugar Riacho de Sangue, lhe chegara um portador conduzindo os 20 contos para o resgate do prisioneiro Joaquim Moreira, cuja quantia foi recebida pelo próprio Lampião. Vi mais este bandido contar todo o dinheiro, já um pouco afastado no mato. Onde se deram os outros tiroteios com as forças volantes? No primeiro, que foi no dia 21, terça-feira, o grupo foi apanhado de surpresa, em marcha, no lugar denominado Roda, no pé de uma serra, onde os bandidos se apearam para atirar quando os animais saíram em disparada, tendo as forças apreendido 13 animais selados, 10 rifles, um punhal, um relógio de ouro, diversas coronas com objetos, e um saco com munição. O segundo fogo foi após um descanso nosso de 2 dias no Riacho Vaca Morta, próximo à Fazenda Felicidade, onde Lampião esperava os portadores com o dinheiro para a entrega dos demais prisioneiros, cujo fogo foi pela manhã, durante 2 horas. Aí os bandidos procuraram se entrincheirar, bem assim afastar os prisioneiros para um lugar longe.
Na ocasião do fogo, os bandidos exclamavam: São Francisco das Chagas, Sagrado Coração de Jesus, Jesus, Maria e José, Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero, etc. Nessa ocasião, ouvi Lampião dizer o seguinte: agora está perigoso e até o governo do Ceará nos persegue. Quantos dias passou prisioneira e quando obteve liberdade? Fui prisioneira durante 16 dias, obtendo liberdade na ocasião do segundo fogo, quando em companhia de outro prisioneiro, o senhor Antônio Gurgel, fui conduzida pelo bandido Sabino Gomes e mais 3, até certo lugar para onde andamos desde manhã até a tarde. Nessa ocasião, Sabino afastou-se para o mato, voltando logo, e entregou 100.000 réis ao velho Gurgel e 60.000 réis a mim. Mostrou-nos um caminho, dá-nos algumas direções a fim de alcançarmos uma casa. Como eram tratados os prisioneiros? Até antes do primeiro fogo fui bem tratada, especialmente pelos bandidos Virgínio, cunhado de Lampião, e um tal Miguel que sempre procuravam me fazer os cômodos. O velho Gurgel via-o sempre ao lado de Pinga Fogo, irmão de Benevides, Macilon, ou então conversando com Lampião. É verdade que Sabino foi ferido em um combate. Acho que não. Quanto pagou pela sua liberdade? Até agora nada. Meu marido mandou 10 contos para meu resgate, e esta importância foi apreendida por um oficial das Forças Volantes, de ordem do chefe de polícia do Ceará, o qual, ao ter ciência de ter sido apreendido dinheiro, mandou que fosse entregue ao Major Moisés Figueiredo para que esse encaminhasse ao seu respectivo dono. Em que condições deixou o grupo? Desde o primeiro fogo que o grupo vinha passando muita fome e alguma sede, tendo passado até 36 horas sem beber, e que assim continuava até a sua liberdade. Antes do segundo fogo, os bandidos tinham adquirido umas ovelhas para comer, o que não puderam, em vista da aproximação das forças. É exato que Lampião conduz muito dinheiro. Não lhe sei dizer nada sobre isto, o que sei é que todos os bandidos conduzem bolsos a tiracolo, e alguns carteiras contendo dinheiro. O que sabe de Lampião com Macilon? Nada houve entre eles, o que sei é que Benevides, Macilon, afastou-se do grupo junto com Pinga Fogo, seu irmão, à procura dos portadores que andavam com o dinheiro para soltar os prisioneiros. Em descanso, o que faziam os bandidos? Jogavam muito o 31, e soube que de uma vez, Lampião perdeu para um companheiro, 7 contos e 400 réis. Quantia esta que pagou logo. O que sabe acerca do menino que anda com Lampião? Sei que está vivo, pois o vi até no último fogo, por sinal que estava deitado quando rompeu o tiroteio. Vi mais de uma vez chamar pelo nome dele que era alagoano. Tem fundamento a notícia de ter morrido ou sido aprisionado algum bandido? Posso adiantar que nestes 2 últimos fogos de nada disso soube, mesmo porque os bandidos nada disseram, nem também nada vi. Adiantou-nos mais a entrevistada que foi solta no sábado à tarde que de volta no caminho ensinado por Sabino, chegaram já cansados a uma casa, onde viu uma mulher louca que negou-lhe abrigo. Uma pessoa da casa dessa senhora, disse que a mesma tinha enlouquecido porque os bandidos, na passagem, conduziram o marido dela para ensinar os caminhos, o qual até aquela data, não tinha voltado.